Olá, seja bem-vindo ao canal Epifânia Inside. Para quem não sabe, Epifânia significa manifestação reveladora e Inside significa clareza, iluminação através da captação mental, solução para os problemas e através de revelação. Por isso Epifânia Inside, onde queremos trazer clarezas de diversos assuntos, principalmente religioso, cristão, aonde muitos estão presos a dogmas, aonde estão presos a alguns tabus, a doutrinas, regras humanas, religiosas, não a uma vida realmente comprometida com Deus, aonde muita coisa foi inventada pelo homem, mas Deus, ele veio para nos libertar através de Cristo Jesus, e verdadeiramente quem está em Cristo verdadeiramente é livre. E deixa eu me apresentar, me chamo Sandro Alex e tenho 45 anos, já fui líder de algumas congregações, já implantei algumas denominações, mas não sou um religioso. Sou cristão, não sou evangélico, porque muitos têm feito do Evangelho de Jesus, que é puro, genuíno e verdadeiro, muitos têm mercadejado ele, feito comércio do Evangelho, têm feito dos crentes seus clientes e da igreja seus negócios. E o que eu vou estar falando aqui não é em relação somente a esses que estão segmentando o Evangelho à sua prosperidade, aos seus negócios, onde querem se beneficiar do povo, manipulando eles. Mas também quero estar falando de outros assuntos que são abordados, que estão fora do contexto real, que tem fundamento bíblico. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco de mim, para que você me conheça melhor. Estou com essa bandana porque fiz uma cirurgia de tumor cerebral recentemente, então gostaria de estar contando esse testemunho. Depois, no outro vídeo, eu vou estar falando do meu testemunho de encontro com Deus, onde eu comecei a ter um vínculo com Cristo, onde assumi o cristianismo, onde me converti a Jesus Cristo. Mas nesse período em que eu passei por esse momento, eu estava com muita ardência na cabeça, principalmente onde eu tinha um galo nessa região, e eu não dava muita bola porque eu notava esse galo, mas não sentia dores. Achava que eu tinha isso por causa que talvez tinha nascido com aquele galo ou tinha batido a cabeça quando criança, e não dava muita bola para isso. Mas em setembro começou a arder muito e em outubro resolvi investigar, fazer uma tomografia porque eu estava ausente da minha cidade, e o resultado veio meningioma. Minha esposa, muito curiosa, foi lá olhar na internet, ela chegou a trancar a enfermagem que ela estava fazendo uma época, mas não era isso que realmente ela queria, mas teve uma certa informação e foi buscar o que era meningioma, descobriu que era um tumor e assim marcou para um médico, o primeiro que tinha na lista do nosso plano de saúde. E foi no hospital onde ela se tratou, que é um outro testemunho que eu vou pedir para ela contar numa outra oportunidade, onde ela ficou de novembro de 2017 a março praticamente de 2018, indo para o hospital, voltando para casa, indo, voltando, por causa de um procedimento simples que ela deveria fazer e sair no máximo em 2 dias, e aconteceu muitas barbaridades com ela. E aí então ela se recuperou num determinado hospital, a gente procurou ajuda. E esse médico nos atendeu com muito carinho, atenção, muita clareza, onde ele foi bem franco dizendo: olha, você vai ter que abrir a tua mente, literalmente, vai ter que fazer uma cirurgia de orelha a orelha, um corte, não te assusta, porque a gente está acostumado a abrir uma cabeça por dia. Mas mesmo que ele tenha dito isso para mim, desculpa, é um ônibus que está passando aqui e eu ainda não tenho um estúdio, não tenho aqui não estou ainda bem preparado para
ter um bom áudio para você estar nos ouvindo. Mas um passo de cada vez. E eu moro numa avenida onde tem muito movimento. E está muito quente aqui agora em Porto Alegre, que alguns chamam de Forno Alegre. E eu tive que deixar a janela aberta. E aí, ó, você tá vendo a buzina aí? E é isso, né? É a vida urbana. E, assim, continuando, no hospital, onde o doutor me atendeu, ele disse: você vai ter que então abrir a cabeça de orelha a orelha. E isso me assustou, por mais que ele comentou que eles fazem isso todos os dias. Entrei em crise. Por mais que eu sempre fui espiritual, sempre busquei devoção, comunhão com Deus, com Jesus, Espírito Santo, eu tive meus conflitos. Porque a gente tem emoção, sentimentos, temos medos, chorei, busquei, orei a Deus, eu mesmo derramei óleo na minha cabeça, me ungi, porque já fiz parte de lideranças, abri congregações, denominações, fundei, servi, somei, mas naquele momento eu não estava vinculado a nenhuma denominação, até porque a igreja somos nós, e quando você vai até um local físico, onde tem uma placa, ali é o local onde se reúne a igreja. Mas a igreja na verdade somos nós, e essa comunhão que temos que ter pode ser lá dentro, 4 paredes, como pode ser numa praça ou em qualquer lugar, ou na sua casa, quando alguém vai te visitar, ali você está em comunhão, porque onde 2 ou mais estiver reunido em nome de Jesus, ali está Ele presente. E é claro que é importante estar em comunhão, congregando com os santos, mas naquele momento eu estava sem vínculo, mas sempre tive contato com algumas lideranças aqui do Rio Grande do Sul. E fui buscar ajuda a um pastor que é referência, que foi muito usado, eu constatei isso na área de milagres, sinais, maravilhas. E ele orou por mim e não aconteceu nada sobrenaturalmente. Então eu fiquei angustiado e vi a necessidade de passar pelo procedimento médico, pelo procedimento da cirurgia. Muitas vezes não querem isso, querem só que Deus faça um milagre, e se Deus não fizer, aí culpam Deus por não ter feito. Mas não é assim. No meu caso, eu tinha que passar por essa prova, até para ajudar talvez você que também está passando por uma situação parecida como essa. Talvez você tenha um tumor na cabeça ou em outra situação, em outro órgão, mas confie em Deus. Se Ele não agiu sobrenaturalmente através de um milagre na sua vida, seja um líder que seja referência ou um simples, porque Deus usa quem Ele quer. Diz a palavra que Ele usa até os que não são para mostrar para os que são, que é Ele quem faz. E eu fui buscar oração em outros líderes. Mesmo que às vezes eu não concorde com algumas doutrinas, algumas questões, mas são homens que estão levando o Evangelho, estão fazendo com que o Evangelho seja anunciado, proclamado, para que as pessoas venham entender que só Jesus é o caminho. Não precisamos concordar em algumas coisas, mas nos fundamentos, nos princípios, sim. E então eu busquei ajuda, mas não aconteceu nada sobrenaturalmente. Para quem não sabe, meningioma, ele vem da má formação ou da deformação das células meninges, da onde surgem as meninges, que ficam no crânio, que protege o crânio e o cérebro. Por isso que algumas pessoas também têm as meningite, quando essas meninges se inflamam. E no meu caso, elas se deformaram, uma se deformou, e ela se expandiu. Quando eu fiz a tomografia, estava com 2,4 por 3 centímetros, já tinha alcançado a calota craniana, meu osso não prestava nem mais para sopa, e no caso eu tinha que tirar um bom pedaço do osso da calota e preencher com uma malha de titânio ou cimento ósseo. E no caso, esse meningioma aqui, ele tem uma cauda que estava estendida já e estava bem agarrado já numa veia central que divide o cérebro. E o médico disse: você precisa fazer isso. Era final de ano, novembro, e eu consegui para dezembro, mas muito receoso porque no final de dezembro minha esposa fazia o aniversário dela e a cirurgia seria longa, de alto risco. Estava consciente, por mais que eu tenha fé em Deus, estava consciente do risco.
estava pronto para partir com Cristo, mas me preocupava com os que iam ficar, com os familiares, os amigos, os irmãos, os companheiros. Então, logo em seguida, após a cirurgia, teria o aniversário da minha esposa, Natal, Ano Novo e aniversário de casamento em seguida. Aí fiquei pensando em protelar para depois do aniversário de casamento, até porque o médico ia tirar férias do dia 1º de janeiro até uns 15, 16 de janeiro. Mas ao mesmo tempo, o médico tinha dito que não é uma coisa emergencial, mas que era uma corrida quanto tempo, porque estava próximo a essa veia central. E eu resolvi então fazer dia 13 de dezembro essa cirurgia. Mas eu me agarrei em Deus. Nas vésperas, quero relatar minha experiência com Deus. É que em frente da minha casa tem essas igrejinhas bem pequenininhas, tamanho de uma garagem, onde são muito limitados com instrumentos musicais, mas que são cheios de usos e costumes, tradições. Mas eles cantam bem alto, por amor a Deus. E nesse dia Deus usou eles para falar comigo e eles cantaram aquela canção. E eu estava com muito discernimento, muito atento. Comecei a buscar Deus ainda mais intensamente do que eu já busco. Não significa que você tem que buscar Deus somente ou intensamente, somente nesses momentos difíceis, mas é em todo tempo. Mas eu senti a necessidade de estar cada vez mais mergulhando no profundo em Deus. E muito sensível ao que Deus fosse falar comigo, seja através de um programa, um filme, da natureza e louvor. Por que eu estou falando em filme? Porque Deus falou comigo até através de um filme, onde eu estava olhando com meu filho ali, adolescente, onde um homem ele ia encarar a morte ali, uma situação ali de justiça, e ele disse: olha, eu vou passar por isso encarando, não pensando em perder mais tempo com meus amigos, com meus familiares, mas eu vou encarar ela pensando que vou ganhar mais tempo com meus amigos e meus familiares. E eu fui com essa mentalidade na cirurgia. Eu não vou pensar que eu vou ali perder minha vida e perder meu tempo aqui com meus amigos, meus familiares, mas eu vou encarar ela, vou vencer em Cristo Jesus, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Jesus venceu a morte e eu vou vencer porque eu estou ligado com Ele, e eu vou ter mais tempo com meus amigos e familiares. E teve um episódio que eu estava no meu quarto, que louvando a Deus, tocando violão. De repente eu comecei a prestar atenção no culto que tinha começado, e aí eu ouvi eles cantarem aquela canção: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Opa, isso é pra mim. Eu fui até o meu carro buscar algo na garagem, que estava lá no porta-malas, um tapete, se não me engano. E aí quando eu retornei, ele estava cantando aquela outra canção: eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os seus sonhos que Ele prometeu para mim. E eu assumi, peguei essa palavra para mim. E teve outros louvores que Deus foi usando naquela noite, usando eles para falar comigo. E eu peguei cada palavra e assumi. Deus foi falando comigo através da natureza, tocando violão na minha janela, eu moro no último andar. E aí daqui a pouco veio uma pomba, veio um pássaro, e eu peguei aquilo ali para mim: ó, Deus, o Espírito Santo está comigo. E eu vou com fé. E chegando lá no hospital, aí eu, na véspera da cirurgia, deu alguns conflitos com o plano de saúde, onde eles não queriam liberar, autorizar a malha de titânio para botar, mas eu, o doutor, a sua secretária, com muito empenho, conseguiram com que eles autorizassem pelo menos então um cimento ósseo muito forte, que colocaram aqui na minha calota. Eu fiz uma cirurgia de orelha a orelha, onde eles puxaram o rosto para frente e aqui o couro cabeludo para trás, aonde depois lá dentro eles tiraram esse espaço, tiraram o tumor. E como eu disse antes, meu osso já não prestava nem mais para sopa, né? E então, só para descontrair um pouco aí. E no outro dia deu tudo certo, mas eu tinha um receio na cirurgia porque eu tinha sonhado uns 2 dias antes, claro, fruto de ansiedade, que a anestesia não tinha pegado em mim, mas na véspera a anestesia tinha falado comigo que por dose eles vão medindo até você dormir, apagar. Então eles vão aumentando a dose, tem o nível 1, 2, o 3 e o 4. E eu tinha um receio porque eu tinha sonhado que eles tinham aberto a minha cabeça e eu sentia tudo que eles estavam fazendo e
e eu estava com os olhos fechados, mas eu estava acordado. Chegou na hora do procedimento, no outro dia eles começaram a injetar anestesia em mim, eu não apagava de jeito nenhum, os médicos acharam que eu estava com a perna cruzada por causa da circulação, me destaparam, perguntaram se eu estava, eu não, daí injetaram a máscara para mim dormir com um gás e não dormia de jeito nenhum, a médica forçava, é claro, a ansiedade, a adrenalina, e aí de repente eu comecei eu mesmo a aspirar e aí até que colaborei e deu tudo certo, acordei depois lá na sala de recuperação, muito eufórico por estar vivo, falando muito comunicativo, com todos os movimentos, com tato, porque eu corri o risco de ficar cego, surdo, com a boca torta, ou meio torto, mas graças a Deus deu tudo certo, tive uma evolução muito rápida, tive alta da UTI em menos de 24 horas, e no quarto, quando veio um enfermeiro me atender, que tinha trocado os plantões, ele me perguntou se eu era o Sandro Alex, eu disse que sim, e eu perguntei para ele por quê, quando ele comentou que se eu morava em Viamão, na cidade da região metropolitana de Porto Alegre, e eu disse que não morava lá, mas por que ele queria saber, e ele comentou que tinha recebido num grupo lá um pedido de oração de alguém que estava hospitalizado no hospital que ele trabalha, no mesmo andar, e ele imaginou que fosse eu, e ele também estava orando por mim. E aí eu ali naquele momento eu vi que Deus nos acompanha, cuida da gente, Ele fala contigo, seja através dos teus vizinhos. Se você não está vinculado a uma congregação, Ele usa a si mesmo alguém para falar contigo, seja através de uma canção. Ele usa os enfermeiros para te acompanhar como anjos para te cuidar. Então Deus é fiel, Deus está sempre conosco, e você confia no Senhor, porque Ele é fiel, Ele está sempre contigo. Mesmo que às vezes você tente fugir dele, Ele está contigo. Se você tenta se ausentar dele no mais profundo abismo ou no mais alto cume, lá Ele te encontra, lá Ele te acha. E o que eu gostaria de dizer mais é que eu tive uma recuperação gradativa, um dia após o outro, com muita paciência, né? Porque é isso que o paciente tem que ter. E eu retornei para casa em 4 dias, mas 2 dias depois eu comecei a vomitar, tive muitas náuseas por causa da anestesia que eu estava botando para fora. Aí fiquei meio debilitado e queria novamente ir ao hospital para tomar um soro, para me recuperar. E lá os médicos muito preocupados comigo, eles me quiseram fazer vários exames, onde passei num calor absurdo que aqui em Porto Alegre tem no verão. Aqui é frio também no inverno, no sul do Brasil, mas no verão também é muito quente, que muitos têm dado o apelido para essa cidade de Forno Alegre. E é um dia muito quente, onde eu estava com muita sede, estava com fome, fui na madrugada para o hospital e lá eles não deixaram eu beber nada, nem comer, por causa que se precisasse fazer um procedimento, eu teria que estar em jejum. Aí coletaram da minha coluna, da minha medula óssea ali bastante líquido para ver se não estava com as meninges inflamadas, se não estava com meningite, lembrando que esse tumor surgiu da deformação das meninges, mas graças a Deus estava tudo tranquilo, limpo. Mas eu tive o receio que quando eles injetassem aquela agulha e ali sem anestesia, sem nada, na minha coluna, que eu ficasse meio torto, meio entrevado, como diz o gaúcho, mas deu tudo certo, porque Deus já tinha cuidado de mim lá na cirurgia, também cuidou de mim novamente nesse dia, onde eu fiquei o dia todo no hospital. Aí então saí dali bem recuperado, e graças a Deus esse tumor tinha o risco de ser 80% benigno, 3% maligno e os outros restantes de ser intermediário. Mas eu tive o resultado do laboratório, da biópsia recentemente, que ele é benigno, não haverá necessidade de fazer quimioterapia e nem radioterapia. Estava preocupado, mesmo tendo fé em Deus, mas se tivesse que passar por isso, passaria, querendo que Deus iria me dar uma recuperação saudável. Mas estava preocupado porque ele disse que principalmente nos homens, quando esse tumor surge na parte convexa, externa do crânio, é mais fácil de retirar, mas geralmente eles são malignos. Tem aqueles outros que são bem internos no cérebro, mas que são difíceis, complicados de retirar, mas eles são benignos, a grande chance. Mas Deus é fiel, já saiu o resultado, é benigno, Deus está no controle, e eu quero te dizer que você que se está passando por isso, que você confie em Deus,
e que o mais Ele fará. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Busca Ele, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e Ele é fiel, Ele te ama. Não é fato que Ele vai honrar você buscá-lo, orar, não. Mas Deus tem compromisso com aqueles que têm um comprometimento com Ele. E até aqueles que Ele não tem comprometimento com Ele, Ele ama. Diz a palavra que Ele não tem alegria com a morte do pecador. Ele quer que todos se arrependam e cheguem também ao pleno conhecimento da verdade, que é só Jesus o caminho, a verdade e a vida. E que você venha entender isso, que só Jesus em nós pode liberar para nós uma vida saudável, plena. E se tiver que passar por uma provação como eu passei, Ele te capacita a passar, a superar. Porque as lutas vêm só para os fortes. Que você esteja firme nele, esteja forte no Senhor. E que se você não está passando por isso, que Deus te abençoe, que você jamais venha passar por uma situação como a que eu passei. Não desejo isso para ninguém. Mas talvez você conheça alguém que está passando por isso. Que você venha compartilhar, levar isso adiante, para que chegue em alguém que esteja precisando ouvir uma palavra, que precisa ouvir uma experiência como eu tive. Porque eu também fui na internet, fui no YouTube, fui buscar relatos de pessoas que passaram por que eu passei e eu vi que elas passaram, venceram. E eu também venci com Cristo, então toda a honra e toda a glória é dele. Mas eu quero te dizer que é importante a gente estar compartilhando isso para que muitas outras pessoas venham ter a motivação, que venham ter a confiança em Deus, venham ter a autoestima motivada para enfrentar esses desafios e passar por cima de todos esses obstáculos que surgem. Então meu desejo é que Deus te abençoe. Obrigado por ter me ouvido por esse tempo todo. Desculpa alguma coisa, não sou muito acostumado a estar de frente à câmera falando como um canal de youtuber, e daqui para frente vou estar pedindo para minha esposa também estar falando do testemunho dela, que é muito importante. Queremos estar ajudando pessoas que passaram por problemas como esse que eu passei e contar a nossa experiência de conversão, experiência também de clareza espiritual que nós tivemos na nossa evolução espiritual, na nossa evolução ministerial, mesmo que talvez a gente não esteja hoje agregado, consolidado a uma denominação de referência, a um lugar onde esteja em evidência, porque a questão não é essa. Não é que a gente venha ser conhecido, mas Cristo seja conhecido. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por esse tempo aí. Que a gente vai estar junto mais vezes. Venha estar nos acompanhando. Curta. Se inscreva nesse canal. Clique aí no sininho aí para que você venha estar recebendo novos vídeos aí. Estar nos acompanhando daqui para frente. Muito obrigado. Grande abraço.